Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste nessa segunda aula, ou melhor dizendo, talvez a primeira, né? Porque a outra nós tivemos mais uma introdução. Hoje eu queria dizer para você que nós vamos começar estudando Cristologia. Cristologia, não sei se você já ouviu essa palavra, se ela soa normal aos seus ouvidos, mas Cristologia nada mais é do que o estudo de Cristo e da sua obra. E por que começar estudando por Cristologia? Porque nós precisamos entender que Cristo é o centro do cristianismo, né? Sem Cristo não há cristianismo. Então nós podemos e devemos conhecer um pouco mais da obra e do próprio Cristo. Colossenses capítulo 1, 27 diz: conhecer as riquezas da glória deste ministério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. É importante para que nós possamos conhecer um pouco mais da pessoa de Jesus, a sua obra redentora, a sua obra expiatória, as funções, os ofícios de Cristo, tudo aquilo que envolve o ministério de Cristo até a sua vida. Então é muito importante que você preste bastante atenção nesse momento, faça suas anotações e guarde isso. Cristologia, o estudo de Cristo e das suas obras. E nós vamos começar falando sobre algo interessante, que é a preparação do mundo para a vinda de Cristo. Na teologia nós entendemos que aquele momento, quando Jesus nasce, ali há mais ou menos 2000 anos atrás, um pouquinho mais de 2000 anos atrás, era o momento mais propício para que ele estivesse vindo à Terra. Então nós temos aqui alguns fatores, por exemplo, como a vinda de Cristo ao mundo e a preparação na história de Israel. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos uma preparação de Deus para que Jesus, o Messias, pudesse vir ao mundo. E nós vamos encontrar no Antigo Testamento ou no Velho Testamento profecias e referências também a respeito de Jesus, o Salvador, o Messias, aquele que vem para libertar o seu povo. Então, por exemplo, ali nós temos o plano da vinda de um Salvador anunciado por Abraão, né, através da sua geração ou das suas famílias, lá em Gênesis 12, 3, que todas as famílias da terra serão abençoadas, né? Então a gente percebe que desde tudo isso acontecendo, nós temos ali os planos e depois nós temos algumas referências. Gênesis 18, 18, Gênesis 22, 18. Lá em Salmo 72, no verso 17, nós temos alguma referência também. Então Deus deixou muito claro, desde Abraão, que a sua descendência era por meio deles abençoar as nações. Então nós vemos um Israel lá no Antigo Testamento, onde Israel é o povo exclusivo de Deus, e ali, mesmo sendo o povo exclusivo de Deus, nós vemos as promessas acontecendo e dizendo que todas as nações seriam abençoadas a partir da geração do povo vinda de Abraão. Então ali nós vemos também algumas instruções ao povo de Israel para a vinda do Messias, né? Então, 3 grandes verdades ao povo, e isso fez uso de 3 grandes meios, né? A primeira, a majestade, a unidade, a onipresença e a santidade de Deus. Esse ensino foi fundamental, né, para que Israel pudesse caracterizar as perfeições de Deus verdadeiro que comanda a história. A segunda, a perversidade do homem e a sua impotência moral para tomar qualquer iniciativa no tocante à sua própria salvação. E a terceira, a esperança da salvação, que ao longo da história de Israel foi sendo criada na mente dos judeus a esperança de um Messias, alguém que seria enviado por Deus, né? Messias ou Cristo, quer dizer ungido de Deus, né? Então, guarde isso também, ok? Então a lei despertou a consciência do pecado. Lá no Velho Testamento a lei desperta a consciência em relação ao pecado, né? Depois nós temos as profecias escritas, né? As profecias, ali nós temos vários profetas falando sobre a vinda do seu filho, do Filho de Deus. E o terceiro, que nós temos, a terceira hipótese ali, a terceira possibilidade é o cativeiro, né? Onde
dois grandes resultados: o estabelecimento firme e definitivo do monoteísmo, né? Nós somos uma religião monoteísta, né? Nós cremos num Deus, apesar de nós entendermos a Trindade, mas a Trindade seria um Deus, né? Com três funções ou três linhas de atuação diferentes. Não temos três deuses, nós temos um Deus, e depois lá em Trindade nós vamos estudar um pouquinho mais isso. Nós temos um Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que são o mesmo Deus no final de tudo. Então, esse resultado do cativeiro trouxe sobre nós a ideia de monoteísmo, né? No cativeiro babilônico, ali, tudo aquilo que o povo de Israel passa, né? E dessa maneira Deus foi preparando os mensageiros que levariam o seu evangelho a toda parte, ok? Aí nós temos os níveis de predição no Antigo Testamento, né? Onde nós temos alguns relatos sobre a vinda, né? O Filho de Deus. Nós temos ali, por exemplo, Isaías 9, capítulo 6, falando sobre a vinda de Emanuel. Depois nós temos Isaías capítulo 11, verso 5 também, outra profecia, ok? E assim nós temos a preparação, né, de um povo de Israel para a vinda desse Messias, ok? Depois nós temos também, além da preparação do povo de Israel como povo de Deus, nós temos também a preparação entre as nações. Há um entendimento que o mundo greco-romano estava preparado para receber o Messias, preparado política, intelectual e moralmente para a chegada de uma religião que fosse universal. Então isso é interessante porque quando nós olhamos todo o processo histórico, talvez lá de Adão vindo, né? Toda a história do povo de Israel, até culminar ali num domínio, né? Num mundo greco-romano, o Império Greco-Romano, que dominava toda aquela região. Então naquele momento existe sim um preparo, né? Político, intelectual e moral para a chegada de uma religião universal, que foi o que Jesus trouxe, né? Ok? Então nós precisamos entender, dentro disso, bem rapidinho, dando uma explanada bem resumida, né? Nós temos ali as campanhas de Alexandre e do Império Romano, né, que quebraram barreiras do nacionalismo, da religião. Depois nós temos a filosofia grega, né, e a civilização romana, aquela incerteza de sistemas religiosos mais antigos. Em terceiro nós temos ali fatos do livro de Atos, né, o alcance do judaísmo, a dispersão que fala ali. Os judeus estavam em todo lugar com suas sinagogas, né? Então isso facilitou um pouco também a propagação dessa religião. E também o mundo daqueles dias tinha sido aberto, né? De um modo maravilhoso pela civilização. Havia um preparo, até as estradas, né, que Roma construiu. Se você estudar um pouquinho mais a fundo a história, a Roma foi responsável ali pela construção de muitas estradas que faziam ligações sobre várias cidades naquele momento, né? Então isso facilitou também a pregação do Evangelho. E em quinto, a plenitude dos tempos, né, que refere-se realmente ao processo histórico baseado na vontade de Deus. Jesus veio na plenitude dos tempos, no momento em que Deus assim quis que fosse. Então nós temos aqui, nessa primeira aula, um entendimento da ideia da preparação e da importância também de se estudar a Cristologia. Lembre, como nós falamos na aula anterior, estudar Cristologia é estudar Cristo e as suas obras, ok? Então, espero que você possa buscar, né, ir além disso, porque o que nós estamos fazendo aqui é um resumo, e depois no aulão nós vamos estar colocando mais algumas coisas e também tirando suas dúvidas e curiosidades, ok? Deus te abençoe, um abraço, fique com Deus.